Olá pessoal, tudo bem? Bom, então estou aqui de novo, para comentar sobre mais um artigo, o quinto artigo, que foi dado para fichamento, que ele é titulado, numa tradução, Transformação de riquezas produzidas em qualidade de vida, uma análise da eficiência social dos Estados-nação com abordagem do índice triplo da DEA. Bom, esse artigo ele foi escrito por mim, é um artigo de minha autoria, com coautoria da professora Daisy, e ele foi o resultado direto da minha tese de doutorado. Então é um artigo que vamos dizer assim, ele é bastante importante para mim, porque ele foi o artigo principal da minha tese, e a partir dessa tese que foi desenvolvido esse artigo, e ele foi publicado na revista Journal of Operational Research Society, que é uma revista bem voltada à pesquisa operacional. Foi publicado no ano de 2014 e basicamente esse artigo ele tem duas possibilidades aonde ele avança. Primeiro, na proposição de um novo método para desempate de DMUs, para desempate de unidades tomadoras de decisão, que foi intitulado Índice Triplo, então foi um índice que foi desenvolvido na minha tese. E outra questão da problemática de pesquisa mesmo, que é a questão da eficiência social. Então vou falar de cada uma dessas contribuições, cada um desses dois lados do artigo, de maneira um pouco mais detalhada. Então vou começar com a questão da eficiência social. Então o que é eficiência social? Eficiência social a gente pode definir como sendo a capacidade de um país converter suas riquezas produzidas em qualidade de vida. Então, existe uma relação direta entre qualidade de vida e PIB, e riquezas produzidas. Sem ter um PIB alto, sem ter riquezas produzidas, dificilmente eu vou ter uma boa qualidade de vida, porque para se ter qualidade de vida eu preciso de dinheiro para financiar essa qualidade de vida. Eu preciso de dinheiro para financiar a educação, saúde. Então o PIB ele acaba impactando em todas as áreas, em todos os setores, seja lá o governo, porque se tiver mais riquezas, o governo vai arrecadar mais, vai ter mais dinheiro para investir em políticas públicas, em políticas sociais. Se tiver também um PIB maior, a economia estiver mais pujante, eu vou ter mais... o mercado vai ter um impacto maior social, eu vou ter mais empresas que vão dar mais emprego, e isso vai permitir que as próprias famílias financiem sua qualidade de vida. E se eu tiver mais renda, se eu tiver mais PIB, eu também vou permitir que mais doações cheguem a ONGs e a empresas do terceiro setor. Então o PIB gera um impacto na economia. O problema é que nem todo o PIB, nem toda a riqueza é convertida em benefícios sociais numa proporção boa. Então tem alguns países que são mais eficientes nessa conversão de riquezas em qualidade de vida, e outros que são menos eficientes nessa transformação de riquezas em qualidade de vida, e foi justamente isso que eu quis estudar lá na minha tese, e que acabou gerando o artigo. Bom, então, nesse artigo foi usado o modelo DEA-BCC, BCC porque essa transformação de riquezas em qualidade de vida tem retornos variáveis de escala, ou seja, eu não consigo aumentar a qualidade de vida proporcionalmente ao aumento de riquezas, Então, o aumento de riquezas, quanto mais cresce a riqueza, menos qualidade de vida tem sido gerada, ou seja, a qualidade de vida vai aumentando numa proporção cada vez menor, Então começa a ter retornos decrescentes de escala. Então se usou o modelo BCC para se analisar 101 países do mundo em 6 dimensões: longevidade, educação, saúde, desigualdade, segurança, saneamento e economia. Então são 10 indicadores relacionados a essas 6 dimensões. Por que essas 6 dimensões? Porque basicamente é o que tinha de dados, o que tinha de dados disponíveis. Então esse é um dos grandes problemas da qualidade de vida, que a gente não consegue ter uma definição clara de quais são as variáveis definitivas e perfeitas para se medir qualidade de vida. Então o IDH, por exemplo, ele só usa 3 dimensões, saúde, educação e renda, e 4 indicadores. Nesse trabalho se ampliou para 6 dimensões e 10 indicadores, então já foi uma ampliação, mas isso exigiu
algumas simplificações nos dados. Então, por exemplo, em muitos dados, tinha muitos países faltantes, então não se usou dados de um ano só. Então se usou dados do ano mais recente que se achou. Bom, então, com esses 10 indicadores, né, então são 10 outputs, um input, né, que é o PIB per capita, em paridade do poder de compra, e 101 países que foram analisados, né, 101 DMUs. E aí se usou o modelo BCC, como eu já disse, foi utilizado restrições aos pesos, então restrições aos pesos, né, foi usado o tipo de restrição à contribuição relativa das variáveis, e então a restrição aos pesos é um método subjetivo de desempate, então em que é possível se incorporar opiniões externas ao indicador, e foi usada a seguinte restrição, que a contribuição relativa de todos os indicadores não poderia ser menor que 5%, e que a contribuição relativa da longevidade não poderia ser menor do que 10%. Então, também se considerou uma informação que está presente na literatura de que a longevidade é talvez o aspecto da qualidade de vida mais importante. Porque para se usufruir de qualquer aspecto da qualidade de vida, primeiro a pessoa tem que estar viva, né? Ela tem que poder sobreviver e viver um bom número de anos. Então foi adotada essas restrições aos pesos. Se usou regressão para validar as variáveis, né? Então se verificou qual seria... Usou regressões simples, então verificou se existia uma relação entre o PIB per capita e essas variáveis, e todas as 10 variáveis sociais que foram utilizadas, e óbvio, se encontrou fortes relações entre o PIB e essas variáveis sociais. Também se usou a regressão para fazer uma análise de defasagem. Então se pegou o PIB de vários anos e se analisou qual o ano do PIB que daria um melhor ajuste com as variáveis sociais daquele último ano disponível. Então se encontrou uma defasagem... a melhor defasagem entre o PIB e os indicadores sociais, porque a riqueza não se converte em benefícios sociais de forma imediata, né? Geralmente demora um pouco, né? Então se mediu essa melhor defasagem entre o PIB e as variáveis sociais. Então tudo isso se permitiu construir esse índice de eficiência social, né, que mede... para além da qualidade de vida, mede quem está conseguindo converter melhor a sua riqueza em qualidade de vida. Então, quem está aproveitando sua riqueza de modo mais eficiente. Bom, e aí se propôs um método para isso, um novo método para isso, que é o método do índice triplo. Um método novo, né, que acho que inclusive em outros vídeos eu vou falar desse método em mais detalhes, mas basicamente é um método que combina, através de média geométrica, 3 outros métodos comumente utilizados no DEA, né, que é o DEA comum, né, o modelo BCC comum, o modelo da fronteira invertida, que consiste em inverter inputs e outputs, né, então rodar os outputs como se fossem inputs e os inputs como se fossem outputs e rodar, e fazer toda uma transformação aí, inverter o valor e normalizar. E por fim o modelo da avaliação cruzada, né, que é quando eu pego os pesos dados pelo DEA para todas as DMUs e faço um cruzamento desses pesos e misturo todo mundo, né? Então a inovação desse método também foi usado média geométrica dentro do modelo da avaliação cruzada, e depois esses 3 índices são combinados na forma de uma média geométrica. E com isso eu garanto que o resultado da DEA vai incorporar 3 pontos de vista diferentes. Vai considerar os melhores pesos, os pesos mais vantajosos para cada país, vai considerar os pesos menos vantajosos para cada país, que é a fronteira invertida, né? Ou seja, vai considerar o quanto que o país se dá bem com esses pesos menos vantajosos, ou o quanto ele está longe da fronteira das piores práticas. E por fim, a avaliação cruzada vai considerar uma ponderação dos pesos que maximizam a eficiência de todos os outros países. E aí vai ser feita uma ponderação e vai se chegar nesse valor da avaliação cruzada, e por fim se chega nesse valor do índice triplo. Então, o que chegou de resposta, o que chegou de resultado é que os países que são
ex-repúblicas soviéticas, né, e países do leste europeu, é os que têm a melhor eficiência social, ou seja, eles conseguem converter um PIB relativamente baixo em uma alta qualidade de vida para a sua população. Algumas perguntas que foram feitas, né, é se alguns modelos DEA mais complexos, por exemplo, o modelo SBM, poderia resolver essa questão dos empates e não exigir o modelo do índice triplo, por exemplo. Mas na realidade não. Na realidade o modelo SBM gera tanto os empates quanto os modelos radiais comum, BCC e CCE. Então, a fronteira é basicamente o mesmo. Então, para desempatar na fronteira, para desempatar aqueles que são considerados eficientes, eu preciso incorporar outros pontos de vista, seja subjetivos, seja objetivos, como esse índice triplo, ou usando só uma das abordagens, né? Só a avaliação cruzada, só a fronteira invertida, também eu já vou chegar a ótimos resultados, né? Não precisa ter uma abordagem tão complexa quanto esse índice triplo, mas se chegou a bons resultados, no sentido que se discriminou um grupo de país bastante interessante, bastante homogêneo, que são dos mais socialmente eficientes. Então, talvez outros trabalhos com outros métodos possam chegar a outros resultados, mas por esse método que incorpora todos esses pontos de vista, esse grupo de país se chegou aos melhores valores, né? E aí a questão é de entender por quê, né? Então, essa é alguns perguntaram, né, se os países neoliberais, será que dá para dizer que isso tem um efeito na eficiência? Então, os porquês é outra questão, exigem outros tipos de método, mas o DEA já vai sempre dar, o resultado do DEA, através desse ranking inicial, já vai dar um bom primeiro passo dos porquês e de, quem sabe, até construir uma teoria nova. Então, o primeiro passo, né, para se entender alguns porquês é medir o fenômeno. E o que foi feito nesse trabalho foi justamente tentar medir esse fenômeno da eficiência social. Ou seja, do quanto os países conseguem gerenciar bem a riqueza que eles produzem. E quando eu falo de um país gerenciar, não estou falando simplesmente do Estado, estou falando também das pessoas, né, das famílias, o quanto elas gastam com questões sociais, de quanto o terceiro setor e as ONGs do país funcionam bem, e também do governo, né, se ele tem corrupção, se ele tem transparência. Então, esse índice de eficiência social poderia medir tudo isso, né, pelo menos em teoria. E aí tem a questão de entender os porquês, né, por que os países tiveram esse resultado, mas isso não fazia parte do escopo desse artigo. Então esse artigo foi basicamente a proposição do método e foi essa ampliação dessa ideia de eficiência social, que não é uma ideia nova proposta nesse artigo, mas que esse artigo fez de uma maneira com mais variáveis, com métodos mais robustos, né, do que tinha sido feito anteriormente. E outra pergunta que foi feita no fichamento é que esse artigo poderia facilmente ser ampliado para incorporar, por exemplo, questões de sustentabilidade, questões ambientais, né? E aí ser não uma eficiência social em si, mas uma eficiência sustentável, né? Do quanto os países conseguem converter melhor o seu PIB em desenvolvimento sustentável. É uma ampliação que poderia ser facilmente realizada. Então, basicamente, é isso sobre esse artigo, né? Espero que vocês tenham gostado da leitura e até a próxima.